18 horas 27 minutos, hora de Brasília, e a gente coloca aqui mais uma vez, vamos ouvir o outro lado em relação a essas negociações para evitar a implementação dessa tarifa de 50%, que até o momento, nesse tarifaço de Donald Trump, a gente vê alguns países aí já negociando, já tiveram essas negociações na mesa, desses acordos comerciais com os americanos, e o acordo firmado entre União Europeia e Estados Unidos. A gente vê aí essas tarifas de 15%, se elas podem, então, provocar efeitos colaterais no Mercosul. Sobre isso, eu converso agora, então, com o Jorge Ferreira dos Santos, que é economista e professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Vamos lá, professor, a gente viu agora aí, o vice-presidente Geraldo Alckmin conversando com a imprensa, falando, dessas negociações que elas seguem aí com os americanos, não só para um produto aí, mas para que todos os produtos tenham essa redução dessa alíquota de 50%. Mas vamos lá, desse acordo entre europeus e americanos, que caiu de 30% para 15%, a proposta americana foi a melhor alternativa e se esses negócios comerciais podem trazer algum impacto, sobre o acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia? A gente tem algumas coisas que a gente precisa considerar, que eu acho que é importante comentar, Primeiro, enquanto o acordo entre Estados Unidos e União Europeia não saía, a União Europeia estava numa condição relativamente parecida com a do Brasil. E o Brasil via na União Europeia um parceiro de pressão para tentar reverter as tarifas. A partir do momento em que a União Europeia ela aceita o acordo, e assim, sob protestos, inclusive, você sabe, alguns governos, o mais vocal foi o francês, dizendo que esse acordo não era o ideal para a União Europeia, mas a partir do momento em que a União Europeia ela entra com esse acordo, o Brasil perde um parceiro de pressão diplomática em relação aos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o acordo entre Estados Unidos e União Europeia, ele prevê algumas coisas, por exemplo, a União Europeia investindo 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, principalmente com compra de equipamentos militares, investimento em energia, mas também prevê o acordo condições favoráveis para a entrada da carne bovina e do biocombustível produzido pelos Estados Unidos, o etanol produzido pelos Estados Unidos. Então, o Brasil, além de se ver sem um parceiro, um pouco mais isolado na conversa com os Estados Unidos para a redução das tarifas de 50%, ele se vê ameaçado agora pela União Europeia, por esse acordo da União Europeia. Por quê? Porque o Brasil é um grande vendedor de biocombustível, de etanol e de carne para a União Europeia, e os produtos dos Estados Unidos com esse acordo ficam mais competitivos lá, Pois é, professor, esse acordo que vem sendo costurado desde de 1999, enfim, são muitos anos aí para se chegar a essa conclusão que o Brasil espera que isso aconteça ainda este ano, mas como o senhor, na sua análise aí, essa conclusão desse acordo entre União Europeia e Estados Unidos pode, então, colocar em banho-maria, em cima do muro, um banho de água fria aí, em relação a essa conclusão entre os dois blocos, Mercosul e União Europeia. Não vai facilitar, então, essa conclusão, essa porta da União Europeia para os Estados Unidos vai acabar, então, colocando um pouco de areia, então, digamos assim, professor, porque o senhor está falando em relação que os países não aceitaram. A gente viu aí o primeiro-ministro da França declarando no domingo que foi um dia sombrio quando essa aliança das nações acabou cedendo à submissão. Mas, enfim, chegaram a esse acordo. A gente vê aí que a União Europeia vai colocar aí mais de 600 bilhões aí de dólares no mercado americano, vai comprar energia também. Enfim, isso vai dificultar um pouco mais a nossa parceria aqui com o Mercosul? A tendência é que as discussões fiquem mais difíceis. Por quê?
A gente precisa lembrar que o acordo ele demorou tanto para sair, ele andou muito devagar, porque a França já era muito vocal, não só a França, né, mas a França principalmente, seria a principal afetada com o acordo entre Mercosul e União Europeia. Por quê? Porque a França ela é uma grande produtora agrícola na Europa, mas o Brasil é um país muito eficiente, né? E aí o mercado agrícola, a agropecuária francesa seria muito prejudicada se nós tivéssemos esse acordo. A economia francesa, o governo francês, ficou muito preocupado também com esse acordo da União Europeia com os Estados Unidos, porque afeta o mesmo mercado agropecuário francês. Só que esse acordo com os Estados Unidos já foi fechado. Então, sim, isso dificulta uma discussão com o bloco do Mercosul sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, justamente por isso, porque já era uma discussão árdua, principalmente por conta da posição francesa. Agora que a União Europeia já entrou em acordo com os Estados Unidos, fica mais difícil esse acordo entre União Europeia e Mercosul sair. Por quê? Porque, na prática, esse acordo ele dá vantagem para alguns produtos serão vendidos pelos Estados Unidos e fazem parte da pauta de exportação brasileira, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? A União Europeia ela tem uma decisão que ela já tomou, que é a seguinte, né? Se eu fechasse um acordo com o Mercosul, eu teria um impacto econômico aqui, principalmente na concorrência da agropecuária do Brasil, da Argentina, né? Que são duas potências aí no agronegócio. Agora, com esse acordo com os Estados Unidos, eu resolvi um problema, assim, resolvi parcialmente um problema, mas eu vou ter que encarar esse desequilíbrio econômico no agronegócio sobre os produtos americanos. Pois é, né, professor? Os produtores franceses questionaram muito o Mercosul, né? A gente mostrou aqui eles reivindicando, colocando os tratores nas ruas, fazendo essa mobilização por lá, criticando muito, não é, esse acordo. E nisso tudo, o bloco União Europeia, o senhor acredita que ele pode endurecer mais nas exigências, então, para se construir esse acordo? Com o Mercosul, sim, ele pode sim. Primeiro aquilo que você falou, né? Dar menos prioridade, ou seja, coimaria, igual você falou. O segundo pode sim endurecer, sim voltar para a mesa com o Mercosul e dizer assim, olha, tem algumas coisas que a gente estava discutindo antes, principalmente ao agronegócio, que agora inviabilidade de se discutir no âmbito do acordo. Por quê? Porque eu já fechei um acordo com os Estados Unidos, que é um acordo que é num cenário novo, né? A gente viu aí, trazendo mais de informação, né? Os Estados Unidos fecharam acordos tributários aí ao longo dos dias. O governo japonês até o acordo ele comemorou a condição que são tarifas para todos, né? Então, assim, essa situação do acordo tarifário, ela é ambígua, né? Porque por um momento, por exemplo, no caso da União Europeia, o Japão, dos países que fecharam, você redota que já era muito grande para uma menor, então isso dá um alívio para a economia e para o mercado, mas não é uma situação ideal, né? Então, assim, a gente tem que ponderar isso também, né? O acordo ele é muito ambíguo, né? Porque você sai de uma condição muito ruim para uma condição que não é satisfatória, né? Que é a tarifação mais baixa. Jorge Ferreira dos Santos, economista e professor da ESPM. Professor, muito obrigada pela essa conversa hoje aqui com a gente. A gente segue acompanhando, não é, o desenrolar desse tarifaço, chegando agora dia 1º de agosto e as consequências que podem vir, então, quando a gente fala desses acordos já firmados entre os países, em específico a União Europeia aí, em relação ao Mercosul. Muito obrigada, viu, professor, e até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima.